Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Meu nome é Flávio Dourado Gabaldi, sou procurador do Estado de Goiás, e no vídeo de hoje a gente vai tratar um pouquinho a respeito do tema 361 da repercussão geral, tá? A cessão de créditos. Será que ela perde ou não perde a natureza? Bora lá, pessoal. Aqui, os dispositivos que vão servir de sustentáculo para as nossas discussões, tá? O artigo 100 é o que trata a respeito do sistema constitucional dos precatórios. O parágrafo 1º são os débitos de natureza alimentícia, portanto, preferenciais, tá? Aqui é a preferência. O parágrafo 2º é a superpreferência, que é o débito de natureza alimentícia dos maiores de 60 anos. E o parágrafo 13 trata a respeito da cessão e já informa que não vai se aplicar o disposto no parágrafo 2º, que é a superpreferência, mas não fala nada do parágrafo 1º. Beleza, pessoal, bora lá. E aí, pode ceder, não pode? Se ceder esse crédito em precatório, vai perder a sua natureza de crédito alimentício? E a resposta é negativa, pessoal. O STF, no tema 361, que trata sobre a transmudação da natureza do precatório alimentar em normal, já decidiu, fixou tese que a cessão de crédito alimentício não implica alteração da natureza, beleza? Isso aqui para prova objetiva basta. Mas de onde é que vem esse entendimento, pessoal? Como é que o STF chegou nessa decisão? Pessoal, o STF desde sempre, um entendimento jurisprudencial muito consolidado, diz que os requisitos para a satisfação dos precatórios, eles são estabelecidos diretamente na Constituição. E como a gente viu lá no parágrafo 13, o dispositivo em questão era mas o parágrafo 13 diz que não há limitação para essa cessão. Não tem nada que afirme que vai perder essa natureza. Então, você deve aplicar diretamente o Código Civil, no artigo 286 e 287, que autoriza o credor a ceder seu crédito a terceiro, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei ou a convenção, tá? E o artigo 287 prevê que a cessão de créditos abrange os acessórios. Beleza, pessoal? Então, aqui, aplicando esses dois dispositivos do Código Civil, verifica-se que não há nenhuma transmudação dessa natureza alimentícia do crédito inscrito em precatórios, tá? Se houvesse ainda o ministro Marco Aurélio, foi o relator do acórdão, ele claramente disse que se houvesse essa transmudação, né, da natureza do precatório, justamente você iria prejudicar aqueles a quem a Constituição quis privilegiar, que são os credores de créditos alimentícios inscritos em precatório, tá? Porque essa cessão, quando ela ocorre, normalmente é feita por um deságio, alguma instituição financeira, normalmente, ou então uma negociação entre pessoas comuns, elas compram esse precatório, só que não pelo valor dele. Há um certo deságio aí. E o crédito alimentício, então, ele sofreria menos deságio, porque ele está na fila de preferência. Foi isso que a Constituição quis, e o ministro Marco Aurélio claramente deixou claro que se isso acontecesse, se você transmudasse a natureza da obrigação, o valor do precatório iria reduzir ainda mais. Tá? Depois disso, pessoal, aqui um ponto bastante interessante para quem vai prestar, principalmente PGM de São Paulo, já que essa resolução, se eu não me engano, está no conteúdo programático, tá? Tem o artigo 42, parágrafo 1º da resolução, que já disciplinou que a cessão não altera a natureza do precatório. Então, pode o cessionário gozar da preferência de que trata o parágrafo 1º do artigo 100. Tá? Lógico, quando a origem do débito já estiver dentre aquelas do parágrafo 1º do artigo 100, por exemplo, um servidor que não recebeu o seu salário, seu vencimento ou seu subsídio, e ajuizou uma ação, realmente ele merecia receber o seu subsídio, e o débito foi inscrito em precatório, foi na ordem preferencial do artigo 1º. Tranquilo? E aí, como é que isso cai? Está lá.
Prova da Sebrasp, na minha época era CESP, estou ficando um pouco experiente, digamos assim. Prova para analista, adaptada, tá? Era uma prova de múltipla escolha. A cessão de crédito de precatório altera a natureza jurídica do crédito errado. Você não marcaria essa como verdadeira. E uma prova da VUNESP, do procurador do município de Presidente Prudente. Em razão da natureza judicial do débito originário de precatório, não é possível a cessão civil, também está falso. Beleza, pessoal? Pílulazinha rápida aí do que o STF decidiu no tema 361. Tema muito importante, cessão de precatórios é muito importante. Tudo relacionado a precatórios é importante. Beleza? Dá aquele joinha aí, ativa o sininho, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E o mais importante, nunca desista dos estudos. Forte abraço, tamo junto.